Enquanto eu gritava nas dores do parto, meu próprio pai sussurrou: "Você nunca devia ter nascido, e esse também não vai." O sangue do meu ventre manchou o chão enquanto ele me observava, sorrindo. Naquela noite, meu berço ficou vazio, mas minha alma ficou mais vazia ainda. Bom dia, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Sou Renata Monteira Schmidt, 74 aninhos bem vividos, moradora há mais de 30 anos aqui em Lavras, no interior de Minas Gerais. Podem me chamar de Dona Renata, como todos os pacientes faziam no hospital. Hoje estou sentadinha aqui na minha varanda, com uma xícara de chá de camomila nas mãos, observando o movimento da rua enquanto o sol da manhã vai aquecendo devagarinho. Adoro essas manhãs tranquilas, depois de tantos anos acordando de madrugada para os plantões. Fui enfermeira a vida toda, sabem? Me aposentei faz só uns 5 anos, depois de mais de 4 décadas cuidando de gente. Vejam só que coisa bonita essa minha coleção de broches de enfermagem aqui na parede. Cada um deles conta uma história, representa um momento especial da minha carreira. Este aqui, douradinho, ganhei quando completei 30 anos no Hospital Santa Luzia. Já este azul veio com uma carta de uma família que cuidei durante um parto difícil. Salvamos a mãe e o bebê, graças a Deus. Cada broche é como uma medalha de honra para mim. Foi minha tia Zenaida quem me inspirou a seguir essa profissão. Ela era parteira lá no interior, naqueles tempos em que o hospital era coisa rara. Eu a acompanhava às vezes, ainda mocinha, e via como as mãos dela traziam vidas ao mundo. "Renata", ela dizia, "não existe poder maior que salvar uma vida ou ajudar outra a nascer." E ela estava certa, viu? Essa missão de cuidar dos outros me acompanhou por toda a vida, nos momentos bons e naqueles que a gente preferia esquecer. Hoje, mesmo aposentada, ainda ajudo na capacitação de jovens enfermeiras aqui no posto de saúde da comunidade. Toda quinta-feira de manhãzinha, dou uma palestra ou uma aula prática para esses meninos e meninas cheios de sonhos e esperança. Ver nos olhos deles o mesmo brilho que eu tinha quando comecei me enche o coração de alegria. É como se eu pudesse passar adiante não só o conhecimento técnico, mas também aquele amor pelo cuidar que nenhuma faculdade ensina. O pessoal aqui de Lavras me conhece bem. "Lá vai a Dona Renata", dizem quando me veem passando para o posto de saúde com minha bolsa cheia de material para as aulas. Se não fosse ela, muita gente não estaria aqui hoje. Isso me emociona, viu? Saber que fiz diferença na vida de tanta gente. Cada vida que ajudei a salvar, cada mão que segurei nos momentos difíceis, cada família que consolei na dor. Tudo isso valeu a pena. Mas antes de continuar com minha história, queria pedir um favorzinho para vocês. Se estiverem gostando do que estou contando, cliquem naquele botãozinho de gostei e se inscrevam no canal. E me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia encontraram esse vídeo. Logo cedinho, depois do almoço ou já de noitinha. Adoro saber quem são as pessoas que estão do outro lado, ouvindo esta velhinha aqui contar suas histórias. Sabe, nem sempre minha vida foi tranquila como é hoje. Por trás dessa carreira de cuidar dos outros, existe uma história de dor que me fez escolher esse caminho. Uma história que começa com um berço vazio e um coração partido, mas que, com o tempo e a graça de Deus, encontrou um jeito de transformar a dor em propósito. E é sobre isso que quero conversar com vocês hoje. Nasci em Diamantina, no coração das montanhas de Minas Gerais, em 1951. Era uma cidadezinha que respirava história por todos os cantos, com suas igrejas antigas e casarões coloniais. Meu pai, Eustáquio Monteira, era um comerciante respeitado na região. Tinha uma venda de secos e molhados na rua principal, onde vendia de tudo um pouco, desde farinha e feijão até tecidos e ferramentas. Homem alto, de ombros largos e olhar severo, poucas vezes o vi sorrir. Quando entrava em casa, o ambiente inteiro mudava, como se o ar ficasse mais pesado. Minha mãe, Olinda Pereira Monteira, era o oposto. Pequenininha, de mãos sempre ocupadas e sorriso fácil, ela conseguia iluminar qualquer canto da casa.
Costurava para fora, fazendo vestidos de festa e enxovais de noiva que eram disputados pelas moças da cidade. Às vezes, quando papai não estava por perto, ela cantarolava músicas antigas enquanto trabalhava no tear, e eu ficava ali, quietinha, só para ouvir aquela voz que parecia um passarinho. Éramos 3 irmãos. Eu, a do meio, entre Aparecido, meu irmão mais velho, e Hortência, a caçulinha. Aparecido era o xodó do meu pai. Desde pequeno, foi treinado para assumir a venda um dia. Aos 10 anos já sabia fazer contas de cabeça mais rápido que muitos adultos. Hortência, nascida 6 anos depois de mim, era uma bonequinha de porcelana, com cachinhos dourados e um riso que contagiava todo mundo. Mamãe a vestia com roupinhas que ela mesma fazia, sempre com rendas e bordados delicados. Nossa casa ficava numa ruazinha de paralelepípedos, a 2 quadras da praça principal. Era um sobrado amarelo, com janelas azuis e uma varanda estreita na frente. Nos fundos havia um quintal grande, com pés de goiaba, jabuticaba e um limoeiro enorme que dava sombra para as tardes de brincadeira. Tínhamos também um tanque d'água onde mamãe lavava as roupas e nós, crianças, nos refrescávamos nos dias de calor. O dia começava cedinho em nossa casa. Mamãe levantava com as primeiras luzes para acender o fogão a lenha e preparar o café que papai tomava antes de abrir a venda. O cheiro de café fresco e broa de fubá recém-saída do forno é uma lembrança que guardo até hoje como um tesouro. Depois que papai e Aparecido saíam, a casa ficava mais leve. Mamãe cantarolava suas canções enquanto ajeitava tudo, e eu a ajudava com os serviços mais simples. Minha tarefa preferida era varrer o terreiro. Com uma vassourinha de palha que mamãe fazia especialmente para o meu tamanho, eu ia arrastando as folhas secas e fazendo desenhos no chão de terra batida. Enquanto varria, inventava histórias na minha cabecinha. Era sempre a mesma. Eu era uma princesa disfarçada de camponesa, esperando o dia em que um príncipe viria me buscar para viver num castelo longe dali. A escola ficava a 4 quarteirões de casa. Era um prédio antigo, com piso de tábuas largas que rangiam a cada passo. A professora Durvalina era uma senhora de cabelos grisalhos, presos num coque apertado e óculos na ponta do nariz. Rígida como uma vara de marmelo, não perdoava um erro de tabuada ou uma lição mal feita. Mas eu gostava de estudar e aprendia com facilidade, o que me tornava uma de suas alunas preferidas. As brincadeiras daquele tempo eram simples, mas nos davam tanta alegria. Pular corda na calçada da igreja, brincar de roda no Largo da Matriz, jogar 5 Marias com pedrinhas escolhidas a dedo no riacho. Aos domingos, depois da missa das 10 horas, papai às vezes nos levava para tomar sorvete na sorveteria do seu Teodoro, um italiano que fazia o melhor sorvete de jabuticaba que já provei na vida. Os amigos eram parte importante da minha infância. Tinha a Zuleide, filha da parteira do bairro, que conhecia todos os segredos das plantas do mato. O Odair, menino levado que sabia assobiar imitando passarinhos, e a Creusa, minha melhor amiga, que morava vizinho de casa e dividia comigo sonhos e confidências. Juntos, explorávamos cada canto daquele pedaço de mundo que era nosso reino encantado. As festas populares em Diamantina eram momentos mágicos. A festa do Divino, com suas bandeiras coloridas e folias percorrendo as ruas, a Semana Santa, com procissões que pareciam rios de velas acesas serpenteando pelas ladeiras, e o melhor de tudo, o Festival de Inverno, quando a cidade se enchia de música e artistas de toda parte. Nessas ocasiões, até papai ficava mais brando, permitindo que brincássemos até mais tarde e comprando quitutes nas barraquinhas da praça. Mas nem tudo eram flores. Por volta dos meus 8 anos, comecei a notar algo estranho no comportamento do meu pai. Quando voltava da venda, especialmente nas sextas-feiras, depois de acertar as contas da semana, trazia um cheiro forte de cachaça. Nesses dias, mamãe nos mandava ficar quietinhos, para não incomodar o pai que estava cansado. Aprendemos a reconhecer os sinais, o andar mais pesado, o olhar mais turvo, a voz mais alta.
Em noites assim, eu abraçava forte minha boneca de pano, a Florinda, feita por mamãe, e rezava baixinho para que o dia amanhecesse logo. Uma cena ficou gravada na minha memória como fogo. Eu devia ter uns 10 anos. Era noite de lua cheia, e papai chegou mais tarde que o costume, cheirando a cachaça da bodega do Juvenal, um boteco na saída da cidade. Mamãe tinha guardado o jantar para ele, mas algo no tempero não o agradou. Num acesso de raiva, virou a mesa, espalhando pratos e comida pelo chão. Nunca vou esquecer o barulho da louça se quebrando e o silêncio pesado que veio depois. Mamãe, sem dizer uma palavra, começou a limpar a bagunça. Eu, escondida atrás da porta da cozinha, vi quando ele agarrou o braço dela com força e sussurrou algo que não pude ouvir. O olhar dela, aquele olhar de medo misturado com resignação. Foi a primeira vez que entendi que havia algo muito errado naquela casa, que deveria ser nosso porto seguro. Foi por essa época que comecei a passar mais tempo na casa da minha tia Zenaida, irmã da minha mãe, que morava do outro lado da cidade. Tia Zenaida era parteira, conhecida e respeitada em toda a região. Solteirona por opção, como ela mesma dizia, tinha escolhido ser mãe de todos os bebês que ajudava a trazer ao mundo. Sua casa era pequena, mas aconchegante, sempre com um cheiro bom de ervas secando no varal da cozinha. Ali eu me sentia segura. Ali eu aprendi a primeira lição sobre o poder de curar, de cuidar, de acolher. Nas tardes que passava com tia Zenaida, ela me ensinava os nomes das ervas medicinais, para que serviam, como preparar os chás e ungüentos. Presta atenção, Renatinha, ela dizia. Um dia você vai precisar saber dessas coisas. Eu não imaginava quanto aquelas palavras seriam proféticas, nem como aqueles conhecimentos simples plantariam em mim a semente do que viria a ser minha vocação. Foi também com tia Zenaida que aprendi sobre o milagre do nascimento. Às vezes, quando ela era chamada para atender algum parto na vizinhança e minha mãe permitia, eu ia junto. Ficava num cantinho, quietinha, observando tudo com olhos arregalados de curiosidade e espanto. Ver aquela nova vida chegando ao mundo, ouvir o primeiro choro do bebê, testemunhar a alegria no rosto da mãe, era algo que me fascinava profundamente. Naqueles momentos, eu esquecia o clima pesado da minha casa e sonhava com um futuro diferente. A infância passou assim, entre o medo que sentia em casa e a segurança que encontrava na casa da tia Zenaida. Foi nesse contraste que comecei a entender que, um dia, eu precisaria escolher meu próprio caminho. E que esse caminho teria que me levar para bem longe daquele sobrado amarelo de janelas azuis que, aos poucos, deixava de ser um lar para se tornar uma prisão de silêncios e medos não ditos. A adolescência chegou trazendo mudanças no corpo e na alma. Aos 13 anos, em 1964, já não era mais aquela menininha que brincava despreocupada no quintal. O Brasil vivia tempos turbulentos, com a recente mudança de governo, mas em Diamantina as coisas pareciam seguir seu ritmo próprio, como se o tempo corresse mais devagar entre aquelas montanhas antigas. Na escola, agora estudava no Colégio Normal Nossa Senhora das Dores, um casarão imponente que formava professoras e moças prendadas da região. Mamãe fazia sacrifícios para pagar meus estudos, muitas vezes ficando acordada até altas horas, costurando enxovais encomendados. Estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha filha, ela dizia enquanto suas mãos habilidosas moviam a agulha no pano branco. Foi nessa época que conheci o professor Arlindo, que dava aulas de ciências. Um homem de meia idade, óculos redondos e cabelos grisalhos nas têmporas, que falava do corpo humano com um respeito e uma admiração que me fascinavam. Ele notou meu interesse pela matéria e começou a me emprestar livros extras. Você tem olhos curiosos, Renata, ele disse certa vez. Olhos de quem quer entender o mundo. Foi ele quem primeiro plantou em mim a ideia de que eu poderia ser mais que uma professora primária ou uma dona de casa. Em casa, as coisas pioravam gradualmente. O problema de papai com a bebida se agravava. Os episódios de fúria, antes ocasionais, tornavam-se mais frequentes.
A venda começou a enfrentar dificuldades porque ele espantava os fregueses com seu temperamento imprevisível. Aparecido, meu irmão, aos 17 anos, já praticamente assumira o negócio, tentando consertar os estragos que papai fazia. Numa tarde de domingo, quando voltávamos da missa, encontramos a porta de casa arrombada. Alguém havia entrado e levado o pouco dinheiro que mamãe guardava numa lata de biscoitos e algumas joias simples que eram herança da minha avó. Nunca descobrimos quem foi o ladrão, mas aquilo serviu de pretexto para que papai descarregasse sua frustração em nós. Culpou mamãe por não ter guardado o dinheiro em lugar melhor. Culpou Aparecido por não ter ficado em casa vigiando. Culpou até a pequena Hortência por chorar demais pela boneca que também havia sumido. Naquela noite, deitada na cama que dividia com minha irmã, ouvi algo que nunca esqueci. Mamãe e papai discutiam na cozinha, pensando que estávamos dormindo. Você está acabando com essa família, Eustáquio. A voz dela, normalmente tão suave, tinha um tom firme que eu nunca ouvira antes. Olha o exemplo que está dando para seus filhos. A resposta dele veio como um trovão. Você não entende nada? Acha que é fácil sustentar essa casa? Se não fosse por mim, vocês estariam todos na rua. Depois, o barulho de um tapa e o silêncio. Aquele silêncio pesado que parecia mais alto que qualquer grito. A partir desse dia, comecei a planejar em segredo minha fuga daquele ambiente. Não de forma literal, mas através dos estudos. Dediquei-me com afinco às matérias escolares, especialmente às ciências. Nos fins de semana, continuei frequentando a casa da tia Zenaida, agora não apenas como refúgio, mas como aprendiz. Ela percebeu meu interesse crescente por seu trabalho e começou a me ensinar de forma mais metódica. Veja, Renatinha, como o corpo da mulher é um templo sagrado, ela dizia enquanto me mostrava ilustrações em um livro antigo de anatomia. Aqui, nesse espaço protegido, a vida começa. É o maior milagre que existe. Suas mãos enrugadas apontavam para os desenhos enquanto ela explicava os mistérios da gestação e do parto com uma mistura de conhecimento científico e sabedoria popular. Mas lembre-se sempre, esse milagre precisa ser respeitado e protegido. Aos 16 anos, comecei a acompanhar tia Zenaida em seus atendimentos, não apenas como observadora, mas como ajudante. Preparava os panos limpos, fervia a água, organizava as ervas para os chás pós-parto. Em cada casa que entrávamos, eu observava atentamente como ela tranquilizava as parturientes com palavras de conforto e orientações precisas. Respira fundo, minha filha. Seu corpo sabe o que fazer. Confia nele, ela repetia com sua voz calma, enquanto massageava as costas das mulheres em trabalho de parto. Foi numa dessas visitas que conheci Geraldo Schmidt, um jovem médico recém-formado que viera de São Paulo para fazer um período de residência no pequeno hospital de Diamantina. Ele havia sido chamado para um parto complicado, o mesmo que tia Zenaida atendia. Era um caso de bebê sentado, e a parturiente já estava exausta após muitas horas de trabalho de parto. Lembro como se fosse hoje. A cena na pequena casa de pau a pique, iluminada apenas por lampiões, a mulher gemendo na cama, o marido nervoso do lado de fora, e nós, tia Zenaida, doutor Geraldo e eu, lutando juntos para trazer aquela vida ao mundo em segurança. Foi a primeira vez que vi a medicina tradicional e o conhecimento popular trabalhando lado a lado, sem rivalidade, apenas com o objetivo comum de salvar mãe e filho. Você tem mãos boas, menina, Dr. Geraldo me disse depois, quando já estávamos do lado de fora, sob o céu estrelado de Minas. Mãos que nasceram para curar. Corei até a raiz dos cabelos com aquele elogio vindo de um doutor de verdade. Naquela noite, caminhando de volta para casa ao lado da tia Zenaida, tomei uma decisão. Eu seria enfermeira. Não apenas parteira como minha tia, mas uma profissional com diploma, capaz de trabalhar em hospitais e clínicas, levando conforto e cura para quem precisasse. O Dr. Geraldo passou a frequentar a casa da tia Zenaida nos domingos, interessado em aprender sobre as ervas medicinais e os conhecimentos tradicionais que ela dominava.
E eu, claro, aproveitava essas visitas para absorver cada migalha de informação médica que ele deixava cair. Perguntava sobre os instrumentos que ele usava, sobre os remédios modernos, sobre as doenças que tratava no hospital. Minha curiosidade parecia não ter fim, e ele, gentil e paciente, respondia a tudo com detalhes. Não demorou para que aquela admiração profissional se transformasse em algo mais. Aos 17 anos, eu já estava completamente apaixonada pelo jovem doutor, com seus olhos verdes, seu jeito calmo de falar e sua dedicação aos pacientes. Mas guardava esse sentimento em segredo, convencida de que um médico formado jamais se interessaria por uma simples menina do interior, filha de um comerciante problemático. O tempo passou, e em 1968, aos 17 anos, concluí meus estudos no colégio normal. A formatura foi um dia de festa e lágrimas. Mamãe estava lá, orgulhosa, com um vestido azul que ela mesma costurara para a ocasião. Hortência, minha irmãzinha, agora com 11 anos, não desgrudou da minha mão o dia todo. Aparecido veio rapidamente, mas logo teve que voltar para a venda. Papai não apareceu. Disse que tinha negócios a resolver. Mas todos sabíamos onde ele realmente estava, na bodega do Juvenal, afogando em cachaça as frustrações de uma vida que não saiu como planejara. A surpresa do dia foi a presença do doutor Geraldo na cerimônia. Ele veio discretamente, ficou no fundo do salão, mas fez questão de me cumprimentar no final. Parabéns, Renata. Esse é apenas o primeiro de muitos diplomas que você vai conquistar, ele disse, entregando-me um pequeno embrulho. Dentro havia um livro de anatomia, o mesmo que ele usava em seus estudos, e um cartão que dizia: para a futura melhor enfermeira que Minas já viu. Acredito em você. Aquele gesto me deu coragem para o passo seguinte. Na semana após a formatura, durante um dos jantares silenciosos lá em casa, anunciei que pretendia me mudar para Juiz de Fora para estudar enfermagem. O silêncio que se seguiu foi cortante. Papai largou o garfo que tilintou contra o prato. E quem vai pagar por essa loucura? Ele perguntou com a voz carregada de desdém. Já gastamos dinheiro demais com seus estudos. Está na hora de você ajudar em casa, não de continuar sendo um peso. Antes que eu pudesse responder, mamãe interveio. Ela ganhou uma bolsa, Eustáquio. A irmã Gersina do colégio arranjou tudo. Vai ficar no alojamento das estudantes do Hospital São Vicente. Não vai custar nada para nós. Era verdade. A madre superiora do colégio, sabendo do meu sonho e do meu bom desempenho, havia articulado tudo nos bastidores. Mas papai não se convenceu facilmente. E quem vai ajudar sua mãe com a Hortência? Quem vai ajudar na loja quando precisamos? Sempre pensando só em si mesma essa menina. Eu dou conta, Eustáquio, mamãe disse com aquela calma que só ela tinha. Nossa filha merece essa chance. Foi a primeira vez que a vi enfrentar papai diretamente. Algo havia mudado nela também. Talvez ela tivesse percebido que, se não me ajudasse a sair dali, eu acabaria presa na mesma vida que ela. Os meses seguintes foram de preparação e despedidas. Tia Zenaida me deu um caderno cheio de anotações sobre plantas medicinais e cuidados com parturientes. Para você nunca esquecer as raízes do seu conhecimento, ela disse. Creusa, minha amiga de infância, agora noiva do filho do padeiro, me deu um terço benzido, para te proteger longe de casa. E o doutor Geraldo... Bem, o doutor Geraldo me deu mais que um presente. Ele me deu uma promessa. Na véspera da minha partida, encontramo-nos por acaso na Praça da Matriz. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Ele me contou que sua residência em Diamantina estava terminando e que ele voltaria para São Paulo em algumas semanas. Mas não quero perder contato com você, Renata, ele disse, seus olhos verdes fixos nos meus. Quero saber como vai seu progresso na faculdade. Quero continuar fazendo parte da sua vida, se você permitir. Meu coração disparou. Era a primeira vez que ele insinuava algo além da amizade e do interesse profissional.
Antes que eu pudesse responder, ele tirou do bolso um pequeno broche prateado em forma de lamparina, o símbolo da enfermagem. Para você nunca esquecer seu propósito, ele disse, prendendo o broche na gola do meu vestido. E para ter sempre um pouquinho de luz no caminho, nos despedimos com a promessa de trocar cartas. Eu partiria no dia seguinte, no primeiro ônibus para Juiz de Fora, carregando comigo sonhos maiores que a pequena mala de couro que mamãe havia preparado com tanto carinho. Não imaginava então que a vida tinha planos tão diferentes do que sonhávamos. Não imaginava que, antes que pudesse realmente começar minha nova jornada, o destino me traria de volta à Diamantina, para enfrentar a maior dor e o maior desafio da minha existência. Janeiro de 1969 chegou com chuvas torrenciais em Minas Gerais. Eu deveria estar em Juiz de Fora, começando minha nova vida, mas o destino tinha outros planos. Uma semana antes da minha partida, recebi uma carta do Hospital São Vicente informando que o início das aulas seria adiado por um mês, devido a reformas emergenciais no alojamento das estudantes. Fiquei arrasada, mas não havia nada a fazer senão esperar. Foi nesse tempo extra em Diamantina que meu relacionamento com Geraldo floresceu de verdade. Com meus planos de partida já conhecidos por todos, não precisávamos mais esconder nossa aproximação. Começamos a nos encontrar abertamente, às vezes na Praça da Matriz, outras na Biblioteca Municipal e ocasionalmente para um café na Confeitaria Estrela, sempre acompanhados por algum conhecido para manter as aparências, como mandavam os costumes da época. Vou esperar você se formar, Renata, ele me dizia durante esses encontros, seus olhos verdes transbordando sinceridade. Quando você terminar seus estudos, poderemos trabalhar juntos. Imagina só, um médico e uma enfermeira, lado a lado, cuidando de quem precisa. Aquelas palavras eram bálsamo para minha alma, especialmente considerando o ambiente pesado que continuava a enfrentar em casa. Papai, agora desempregado após finalmente perder a venda para as dívidas, passava os dias entre a cama e a bodega do Juvenal. Aparecido tinha conseguido emprego como caixeiro numa loja maior e sustentava a casa com seu salário modesto. Mamãe continuava costurando sem parar, e eu ajudava como podia, dividindo meu tempo entre a casa, a assistência à tia Zenaida e os preciosos momentos com Geraldo. Foi nesse período que aconteceu algo que mudaria nossas vidas para sempre. Numa noite chuvosa de fevereiro, após um dia particularmente difícil em que papai voltou mais embriagado que o normal, Geraldo me encontrou na saída da missa. Estávamos protegidos da chuva sob o alpendre da igreja quando ele, visivelmente nervoso, tirou uma pequena caixa do bolso do paletó. Eu sei que não é o momento ideal, que você está prestes a partir para realizar seus sonhos, ele disse, abrindo a caixinha para revelar um anel simples com uma pequena pedra azul. Mas não consigo mais guardar o que sinto. Renata Monteira, você aceitaria se casar comigo quando terminar seus estudos? Fiquei sem ar. Ali estava tudo o que eu mais desejava: amor, respeito e a promessa de uma vida longe daquela casa que se tornara uma prisão. Mas também havia meu sonho de estudar, de me tornar uma profissional independente. Geraldo, eu não sei o que dizer, balbuciei, lágrimas se misturando às gotas de chuva que ocasionalmente nos alcançavam. Diga que vai pensar, ele sorriu compreensivo. Não estou pedindo para você desistir de nada, estou apenas pedindo para ter um lugar no seu futuro. Aceitei o anel, prometendo dar uma resposta antes da minha partida para Juiz de Fora. Voltei para casa naquela noite com o coração mais leve que há muito não sentia, o pequeno anel escondido numa trouxinha de pano dentro do bolso do vestido. Na manhã seguinte, enquanto ajudava a mamãe a estender roupa no varal dos fundos, senti uma tontura forte. Não dei importância, achando que era resultado da emoção da noite anterior. Mas nos dias que se seguiram, outros sintomas apareceram: enjoos matinais, cansaço extremo, aversão a certos cheiros. Mamãe, com seu olhar que parecia enxergar através da alma, foi a primeira a notar. Filha, ela me chamou um dia, quando estávamos sozinhas preparando o almoço. Você e o Dr. Geraldo, vocês...
Ela não completou a frase, mas não era necessário. O rubor instantâneo no meu rosto foi resposta suficiente. Tínhamos sido imprudentes, Geraldo e eu, numa tarde em que a paixão falou mais alto que a razão. Apenas uma vez, numa visita à casa de uma paciente que havia dado à luz, quando ficamos sozinhos por alguns momentos e nos deixamos levar pelos sentimentos que cresciam entre nós. Mãe, eu acho que estou esperando um filho, confessei finalmente, as lágrimas escorrendo sem controle. Não era vergonha que eu sentia, mas medo. Medo da reação do papai, medo de perder minha bolsa de estudos, medo de que Geraldo, apesar do pedido de casamento, se afastasse ao saber da notícia. Mamãe me abraçou em silêncio por um longo tempo. Depois, secando as próprias lágrimas, disse com a voz firme: Vamos enfrentar isso juntas, minha filha. Primeiro, precisamos ter certeza. Depois, você precisa contar para o Dr. Geraldo. Tia Zenaida confirmou minha gravidez alguns dias depois. Está de quase 2 meses, Renatinha. Ela disse após me examinar com suas mãos experientes. O bebê deve nascer lá pelo fim de setembro. Quando contei a notícia para Geraldo, sua reação inicial foi de choque, depois de alegria genuína. Vamos adiantar o casamento, ele decidiu na hora. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha, Renata. Eu te amo. Marcamos o casamento para o final de março, uma cerimônia simples na igreja matriz. A notícia da gravidez, entretanto, precisaria permanecer em segredo até depois da união, para evitar escândalos na pequena e conservadora Diamantina. Meus planos de ir para Juiz de Fora foram adiados indefinidamente. A vida estava tomando um rumo completamente diferente do que eu havia sonhado, mas ainda assim havia esperança no horizonte. O grande problema era como contar para meu pai. Mamãe achou melhor esperar pelo momento certo, talvez quando ele estivesse mais calmo ou sóbrio. Mas o momento certo nunca chegou. Uma semana antes da data marcada para o casamento, Geraldo foi chamado com urgência para São Paulo. Sua mãe havia sofrido um derrame e estava hospitalizada em estado grave. Volto o mais rápido possível, ele prometeu na estação de trem, me abraçando forte. Espere por mim. Cuide de você e do nosso filho. Foram os dias mais longos da minha vida. A ausência de Geraldo, somada à ansiedade pela saúde de sua mãe e à incerteza sobre nosso futuro, deixou-me fragilizada. Para piorar, papai começou a notar as mudanças no meu corpo, os enjoos frequentes, as roupas que já não serviam tão bem. O que está acontecendo com você, menina? Ele me confrontou uma noite, seu hálito carregado de cachaça. Está ficando igual a uma porca. Mamãe tentou intervir, mas ele a empurrou para o lado. Cala a boca, mulher! Estou falando com ela! Seus olhos injetados me fitavam com uma mistura de raiva e suspeita. É isso que você anda fazendo enquanto devia estar ajudando em casa? Se engraçando com aquele doutorzinho da cidade? Naquele momento, tomei uma decisão. Não podia mais viver sob o mesmo teto que aquele homem. Na manhã seguinte, assim que ele saiu para a bodega do Juvenal, arrumei minhas poucas coisas e fui para a casa da tia Zenaida. Vou ficar aqui até Geraldo voltar, anunciei. Mamãe não tentou me impedir. Pelo contrário, me ajudou a carregar minha pequena trouxa, beijou minha testa e disse: É o melhor a fazer, minha filha. Eu cuido do seu pai. Março virou abril. E abril estava quase no fim, quando finalmente recebi notícias de Geraldo. Um telegrama curto. Mãe faleceu. Preciso resolver assuntos em SP. Volto em 2 semanas. Todo o meu amor. 2 semanas se transformaram em 1 mês, depois em 2. As cartas vinham esparsas, sempre com explicações sobre complicações com o inventário, a venda da casa da mãe, detalhes burocráticos que o prendiam em São Paulo. Em cada carta, ele reafirmava seu amor e seu compromisso comigo e com o bebê. Logo estaremos juntos, meu amor. Tenha só mais um pouco de paciência. Enquanto isso, minha barriga crescia, assim como minha angústia. Tia Zenaida foi meu porto seguro nesse período, cuidando de mim como se eu fosse sua própria filha. Ela monitorava minha gravidez, preparava chás para aliviar os desconfortos
e me ensinava tudo sobre o que esperar durante o parto. Vai ser aqui mesmo, nessa casa, ela decidiu. Com essas minhas mãos que já trouxeram tantas vidas ao mundo, vou trazer seu filhinho também. Mamãe vinha me visitar sempre que podia, trazendo pequenas lembrancinhas para o bebê. Uma touca de lã, um sapatinho de crochê, um cobertor minúsculo que ela mesma costurara. Falava pouco sobre papai, apenas dizia que ele está seguindo a vida dele e nós a nossa. Setembro finalmente chegou, e com ele a ansiedade da espera final. Geraldo havia escrito, prometendo estar de volta até o dia 15, a tempo para o nascimento. Já resolvi quase tudo por aqui. Aluguei uma casa pequena, mas confortável, em Diamantina, para começarmos nossa vida. Mal posso esperar para te ver, para conhecer nosso filho. No dia 20 de setembro de 1969, senti as primeiras contrações. Era uma tarde quente, e eu estava ajudando tia Zenaida a organizar suas ervas quando a primeira dor me pegou de surpresa. Começou, minha tia, falei, segurando a barriga agora enorme. Tia Zenaida agiu com a calma e eficiência de sempre. Preparou o quarto, ferveu água, separou panos limpos e suas ferramentas de parteira. Vai com calma, menina. Primeiro filho costuma demorar. Temos tempo. Mandou um menino da vizinhança levar um recado para minha mãe e outro para o hospital, caso precisássemos de ajuda médica. De Geraldo, nenhuma notícia nos últimos 3 dias. Eu esperava que ele estivesse a caminho, talvez até chegasse a tempo de ver nosso filho nascer. As horas passaram, e as contrações foram ficando mais intensas e mais próximas. Mamãe chegou ao anoitecer, ofegante de tanto correr. Estou aqui, minha filha, ela disse segurando minha mão. Vai dar tudo certo. A noite avançou, e meu trabalho de parto progredia lentamente. Tia Zenaida monitorava tudo, me orientando a respirar, a mudar de posição, a descansar entre as contrações. Mamãe molhava meus lábios secos e enxugava o suor da minha testa. Eu me agarrava à força daquelas 2 mulheres, meus pilares, enquanto meu corpo trabalhava para trazer uma nova vida ao mundo. Foi então que a porta se abriu com violência. Um vulto cambaleante entrou no quarto, trazendo consigo o cheiro forte de cachaça que eu conhecia tão bem. Então é aqui que você se esconde, sua desgraçada. A voz de papai trovejou no pequeno cômodo. Eu sabia que estava carregando a bastarda daquele médico de merda. O terror me paralisou. No meio de uma contração particularmente forte, vi meu pai avançando para a cama onde eu estava deitada, os olhos vidrados de ódio e álcool. Tia Zenaida se colocou entre nós, pequena mas corajosa como uma leoa. Saia da minha casa agora, Eustáquio. Sua filha está em trabalho de parto. Cale a boca, sua velha intrometida. Ele a empurrou com força, fazendo-a cair contra a mesa de madeira. O barulho do corpo dela batendo contra o móvel e depois no chão foi horrível. Mamãe gritou, correndo para socorrer a irmã. E então ele estava ao lado da minha cama, seu rosto contorcido de fúria tão próximo do meu que eu podia sentir seu hálito podre. Cadê ele? Cadê o doutor que arruinou a vida da minha filha? Fugiu, não foi? Deixou você aqui, barriguda, envergonhando nossa família. Papai, por favor, supliquei entre lágrimas e dores. O bebê está nascendo. Por favor. O que aconteceu em seguida permanece como o momento mais terrível da minha vida. Em seu acesso de fúria, papai agarrou meus ombros e começou a me sacudir violentamente. Você nunca devia ter nascido, e esse também não vai, ele gritava, enquanto eu tentava me proteger e ao meu bebê. Mamãe tentou puxá-lo para longe, mas ele a jogou contra a parede com um golpe só. Voltou-se então para mim, e com um movimento brutal arrancou as cobertas que me cobriam e pressionou com força minha barriga dilatada. A dor foi indescritível. Um grito rasgou minha garganta enquanto eu sentia algo se rompendo dentro de mim. Olha o que você fez com a nossa família, ele continuava, agora balançando meu corpo com violência. Todos na cidade rindo de nós, do comerciante que não conseguiu controlar a própria filha.
Não sei quanto tempo durou aquele pesadelo. Em algum momento, ouvi um barulho na porta e vozes masculinas. Eram vizinhos atraídos pelos gritos. Eles finalmente conseguiram dominar meu pai e arrastá-lo para fora. Mas o estrago estava feito. Quando tia Zenaida, ainda tonta da queda, conseguiu voltar para me examinar, seu rosto empalideceu. Está saindo muito sangue, ela murmurou. E o bebê mudou de posição. As horas que se seguiram foram um borrão de dor, gritos e desespero. Lembro vagamente de homens carregando-me para fora, de uma carroça sacolejando pelas ruas de pedra, do teto branco do pequeno hospital de Diamantina. Lembro de vozes urgentes, de mãos me tocando, de agulhas em meu braço. E então, o silêncio. Aquele silêncio pesado que marca as grandes tragédias. Quando acordei, horas ou talvez dias depois, a primeira coisa que notei foi a ausência. Minha barriga, antes tão cheia de vida, agora estava murcha e dolorida. Mas não havia choro de bebê. Não havia pequeno embrulho ao meu lado. Meu filho! Sussurrei para o quarto vazio. Onde está meu filho? A enfermeira que entrou em seguida tinha olhos compassivos. Não precisei de palavras. Seu olhar disse tudo. Meu bebê, meu menino, não tinha sobrevivido à violência daquela noite terrível. O berço que Geraldo havia prometido comprar para nosso filho permaneceria vazio. Nos dias que se seguiram à perda do meu filho, vivi num mundo de névoa e silêncio. O hospital de Diamantina, com suas paredes descascadas e corredores sombrios, tornou-se meu universo. Meu corpo se recuperava lentamente dos traumas físicos, mas minha alma parecia irremediavelmente quebrada. À noite, quando as enfermeiras apagavam as luzes, eu abraçava minha barriga agora vazia e chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo travesseiro sem que ninguém visse ou ouvisse. Mamãe vinha me visitar todos os dias, trazendo pequenos mimos. Um pedaço de doce de leite, uma flor do jardim da tia Zenaida, uma fita nova para meus cabelos. Falava pouco, mas segurava minha mão com força, como se tentasse transferir sua força para mim através daquele toque. Sobre papai, nenhuma palavra. Era como se ele tivesse deixado de existir para nós duas. Tia Zenaida também vinha quando podia. Sentava-se na beirada da cama e murmurava orações antigas, passando suas mãos enrugadas sobre minha testa. A dor não vai embora, Renatinha, ela dizia com sua sabedoria simples. Mas um dia você vai aprender a carregá-la sem que ela te quebre. A única pessoa que não apareceu foi Geraldo. Mamãe disse que haviam mandado telegramas para São Paulo informando sobre a tragédia, mas não tivemos resposta. Cada dia sem notícias aprofundava mais o abismo dentro de mim. Será que, ao saber da morte do nosso filho, ele decidiu que não valia mais a pena voltar? Será que a vergonha do escândalo, que certamente corria pela cidade, o afastara definitivamente? Foi nesse estado de desolação que recebi a visita do delegado Osvaldo, uma semana após a tragédia. Um homem de meia idade, bigode bem aparado e olhos cansados, que haviam visto muita coisa nesta vida. Sentou-se na cadeira ao lado da minha cama, tirou o chapéu e pigarreou desconfortavelmente. Dona Renata, ele começou, sua voz surpreendentemente gentil. Sei que este não é o melhor momento, mas precisamos do seu depoimento sobre o que aconteceu naquela noite. Senti o pânico crescer dentro de mim. Falar sobre aquilo, reviver cada momento terrível, não me sentia capaz. Seu pai está detido, continuou o delegado, diante do meu silêncio. Mas precisamos do seu testemunho para mantê-lo preso. A senhora quer prestar queixa? A pergunta caiu sobre mim como um balde de água gelada. Prestar queixa contra meu próprio pai? O homem que, apesar de tudo, havia me criado? Que consequências isso traria para minha mãe, para minha irmã pequena? Que comentários correriam pelas ruas de pedra de Diamantina, cidade onde todos sabiam da vida de todos? Eu preciso pensar, consegui dizer, minha voz quase inaudível. O delegado assentiu, compreensivo. Entendo, dona Renata.
Vou deixar o senhor aguardando mais alguns dias, mas não demore muito. Sem seu depoimento, teremos que soltá-lo. Ele se levantou para sair, mas parou na porta e se virou. Ah, chegou isto para a senhora. Estendeu um telegrama dobrado. Do Rio de Janeiro. Meu coração saltou. Rio de Janeiro? Não conhecia ninguém lá. Com dedos trêmulos, abri o papel amarelado assim que o delegado saiu. Chego amanhã, me perdoe. Com todo o meu amor, Geraldo. Aquelas poucas palavras reacenderam uma faísca dentro de mim. Geraldo estava vivo. Estava voltando. Não tinha me abandonado. Agarrei-me a essa esperança como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em mar aberto. Na manhã seguinte, acordei com um toque suave em meu ombro. Abri os olhos, ainda pesados de sono e lágrimas, e lá estava ele. Geraldo, meu Geraldo, com olheiras profundas e uma barba por fazer que nunca tinha visto antes em seu rosto, sempre tão bem cuidado. Parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Renata, ele sussurrou, sua voz embargada de emoção. Meu amor. Quis falar, mas as palavras não saíram. Em vez disso, as lágrimas vieram com força renovada. Ele me abraçou, com cuidado para não machucar meu corpo ainda fragilizado, e choramos juntos pelo filho que nunca conheceríamos, pelo futuro que havíamos sonhado e que agora parecia irremediavelmente perdido. Quando finalmente nos acalmamos, ele explicou sua ausência. Os telegramas enviados para São Paulo nunca o encontraram, pois ele já havia partido para o Rio de Janeiro, onde conseguiram um emprego temporário num hospital para juntar dinheiro para nosso recomeço. Só ficou sabendo da tragédia quando ligou para a tia Zenaida, preocupado com meu silêncio. Vim o mais rápido que pude, ele disse, segurando minhas mãos com força. Peguei 3 trens diferentes, viajei 2 dias sem parar. Não podia deixar você sozinha nisso. Sua presença trouxe algum conforto, mas o vazio dentro de mim continuava imenso. Geraldo ouviu em silêncio quando finalmente consegui contar tudo o que havia acontecido naquela noite terrível. Seu rosto normalmente sereno foi se transformando enquanto eu falava, os olhos verdes escurecendo com algo que nunca tinha visto ali antes. Um ódio frio e calculado. Onde ele está agora? Perguntou quando terminei meu relato, sua voz estranhamente controlada. Na cadeia. O delegado Osvaldo veio me perguntar se quero prestar queixa formal. E você quer? Hesitei. Não sei, Geraldo. É meu pai. E tem a mamãe, a Hortência. Como ficam elas com tudo isso? Ele assentiu, pensativo, e então fez algo inesperado. Levantou-se, beijou minha testa e disse: Descanse agora. Vou resolver isso. Sua calma me assustou mais do que qualquer explosão de raiva teria feito. Geraldo, o que você vai fazer? Confia em mim, Renata. Apenas confia em mim. Nos dias que se seguiram, Geraldo dividiu seu tempo entre cuidar de mim no hospital e sair para resolver assuntos, como ele dizia. Voltava sempre com uma expressão fechada, mas não comentava nada. Sua presença silenciosa e constante era reconfortante, mas algo havia mudado nele. O jovem médico idealista e sonhador parecia ter sido substituído por um homem determinado e secreto. Uma semana depois, recebi alta do hospital. Não podia voltar para a casa dos meus pais, obviamente, e a casa de tia Zenaida traria lembranças dolorosas demais da noite do parto. Para minha surpresa, Geraldo havia alugado uma pequena casa nos arredores de Diamantina, simples, mas aconchegante. É temporário, ele explicou enquanto me ajudava a me acomodar. Até decidirmos para onde ir. Foi lá, naquela casinha simples, que tive a conversa mais difícil da minha vida. Estávamos jantando, um caldo de galinha que Geraldo tinha preparado seguindo instruções detalhadas de tia Zenaida, quando finalmente criei coragem. O delegado me procurou de novo ontem, disse, quebrando o silêncio que pairava entre nós. Ele disse que preciso decidir até amanhã se vou prestar queixa contra meu pai. Geraldo pousou a colher lentamente. E o que você decidiu? Eu não sei se consigo, Geraldo. Não consigo olhar nos olhos dele e reviver tudo aquilo.
Não consigo imaginar ele na prisão, mesmo depois do que fez. Esperava que ele argumentasse, que tentasse me convencer a denunciar meu pai. Em vez disso, ele apenas assentiu. Eu entendo, Renata, e acho que você não deve fazer isso. Fiquei surpresa com sua resposta. Você não quer que ele pague pelo que fez? Pelo nosso filho? Geraldo levantou os olhos para mim, e o que vi neles me arrepiou. Um brilho frio, calculista, que nunca havia notado antes. Gritar e matá-lo seria rápido demais, ele disse, sua voz calma como a superfície de um lago profundo. Eu quero que ele sinta o que nós sentimos. Quero que ele perca tudo, lentamente, e que saiba que fui eu. Aquelas palavras me gelaram a alma. Geraldo, o que você está dizendo? Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Renata, você confia em mim? Confio, mas... Então confie quando digo que ele vai pagar, mas do nosso jeito. Um jeito que não vai envolver você tendo que enfrentá-lo num tribunal, nem sua mãe e irmã sofrendo mais do que já sofreram. Naquela noite, enquanto Geraldo dormia ao meu lado, fiquei acordada por horas, pensando em suas palavras. Parte de mim temia o que ele poderia estar planejando. Outra parte, uma parte que eu não conhecia até então, sentia uma satisfação sombria em saber que meu pai não sairia impune. Na manhã seguinte, informei ao delegado Osvaldo que não prestaria queixa. Papai foi solto no mesmo dia, voltando para nossa antiga casa como se nada tivesse acontecido. Diamantina inteira comentava. As mulheres cochichavam nas janelas quando passávamos, os homens trocavam olhares na praça. Éramos o escândalo do momento. A moça de família que engravidou solteira, perdeu o bebê e agora vivia em pecado com o médico da cidade. Mamãe veio nos visitar secretamente uma tarde. Estava mais magra e abatida, com olheiras profundas sob os olhos. Ele voltou a beber, ela disse em voz baixa enquanto tomávamos café na cozinha. Está pior do que nunca. Ninguém mais quer fazer negócios com ele. A cidade inteira virou as costas. Por causa do que ele fez comigo? Perguntei, surpresa com a reação da conservadora Diamantina. Mamãe hesitou. Não exatamente. Há rumores de que ele trapaceava nos pesos da venda, que adulterava mercadorias. Até dizem que ele roubou dinheiro da igreja. Ninguém sabe de onde vieram essas histórias, mas todos acreditam. Olhei para Geraldo, que ouvia tudo em silêncio. Seu rosto permanecia impassível, mas havia um brilho de satisfação em seus olhos que não pude deixar de notar. Aquela foi apenas a primeira gota do que viria a se tornar um oceano de problemas para meu pai. Nos meses que se seguiram, observei à distância, através dos relatos de mamãe e das conversas que ouvia na feira, como a vida de Eustáquio Monteira desmoronava pedaço por pedaço. Primeiro foram os boatos, depois as dívidas misteriosas que começaram a aparecer. Papéis assinados por ele em momentos de embriaguez, empréstimos que não lembrava de ter feito, avalistas que sumiram. A pequena casa, que era tudo o que restava de seu patrimônio, foi hipotecada sem que ele soubesse explicar como ou quando. E o mais estranho de tudo, sempre que tentava protestar, alegar fraude ou erro, surgia alguma testemunha afirmando o contrário. O escrivão que disse tê-lo visto assinar o documento. O comerciante que jurou ter-lhe entregue a mercadoria nunca paga. O antigo sócio que apareceu cobrando dívidas de anos atrás com juros astronômicos. Em meu coração, crescia a certeza de que Geraldo estava por trás de tudo aquilo. Cada vez que eu questionava, ele desviava o assunto. É apenas a justiça divina, Renata, dizia. O homem plantou vento, agora colhe tempestade. Foi nesse período sombrio que tomei minha própria decisão. O berço vazio que assombrava meus sonhos todas as noites não seria preenchido com vingança. Precisava ser preenchido com propósito. Uma manhã, enquanto Geraldo estava fora em suas misteriosas atividades, escrevi para o Hospital São Vicente em Juiz de Fora. Queria saber se minha bolsa de estudos ainda estava disponível, se ainda podia realizar meu sonho de me tornar enfermeira. A resposta veio 2 semanas depois. Eu seria bem-vinda no próximo semestre,
que começaria em fevereiro de 1970. Era a chance de recomeçar, de transformar minha dor em algo positivo, de honrar a memória do filho que não pude conhecer, ajudando a trazer outros ao mundo com segurança. Quando mostrei a carta a Geraldo, esperei resistência. Para minha surpresa, ele sorriu. Um sorriso genuíno, o primeiro que via em seu rosto desde a tragédia. "É exatamente o que você deve fazer, meu amor", ele disse, abraçando-me. "Vá para Juiz de Fora, comece seus estudos. Eu preciso ficar mais algum tempo para terminar alguns assuntos aqui. Depois me junto a você." Aquela foi a primeira vez que nos separaríamos voluntariamente desde a tragédia. A ideia me assustava, mas também trazia um alívio estranho. Talvez a distância de Diamantina, das lembranças, e sim, até mesmo de Geraldo e sua obsessão silenciosa com a vingança, fosse exatamente o que eu precisava para começar a curar. O que eu não imaginava era que o clímax da vingança de Geraldo estava prestes a acontecer e que mudaria nossas vidas para sempre. Janeiro de 1970 trouxe chuvas intensas para Minas Gerais, transformando as ruas de pedra de Diamantina em pequenos riachos que desciam pelas ladeiras. Eu passava os dias arrumando minhas coisas para a partida para Juiz de Fora, marcada para o início de fevereiro. Cada peça de roupa dobrada, cada livro separado, cada objeto escolhido para levar ou deixar, representava um passo em direção à nova vida que eu tentava construir das cinzas da antiga. Geraldo continuava com suas saídas misteriosas. Às vezes, ficava fora o dia inteiro, voltando apenas à noitinha com aquele mesmo olhar determinado e secreto. Quando eu perguntava onde estivera, respondia vagamente sobre assuntos do hospital ou visitas a pacientes na zona rural. Eu fingia acreditar, embora soubesse no fundo que havia algo mais. Mamãe vinha nos visitar com frequência, sempre trazendo notícias da cidade e, inevitavelmente, da situação cada vez mais desesperadora de papai. A venda fora definitivamente fechada por dívidas. A casa onde cresci estava prestes a ser tomada pelo banco. Os poucos amigos que lhe restavam haviam se afastado, enojados pelos boatos que corriam sobre seu caráter e suas ações. "Ele está bebendo mais que nunca", contou mamãe em uma tarde chuvosa enquanto tomávamos café na pequena sala. "Passa os dias inteiros na bodega do Juvenal, falando sozinho, dizendo que estão conspirando contra ele, que alguém quer destruí-lo." Lancei um olhar discreto para Geraldo, que ouvia tudo sentado na poltrona do canto, aparentemente concentrado no jornal que lia. Um leve sorriso, quase imperceptível, dançou em seus lábios por um segundo. "E você e Hortência, como estão se virando?" perguntei, preocupada com o bem-estar delas. "Estamos nos ajeitando", mamãe respondeu com aquela dignidade silenciosa que sempre admirei. "Aluguei um quartinho nos fundos da casa da Dona Creuza, sua amiga. Estou costurando mais que nunca e Hortência está ajudando entregando as encomendas. Estamos melhor sem ele, para falar a verdade." Foi a primeira vez que ouvi mamãe falar abertamente sobre a separação. Sempre achei que, apesar de tudo, ela permaneceria ao lado de papai até o fim. Vê-la tomar as rédeas da própria vida, mesmo que tardiamente, me encheu de um orgulho silencioso. A semana da minha partida chegou, e com ela, o evento que marcaria o ápice da vingança de Geraldo. Era uma quarta-feira, lembro-me bem. Chovia desde a madrugada, uma chuva fina e persistente que encharcava tudo. Estávamos terminando o café da manhã quando ouvimos batidas fortes na porta. Geraldo foi atender. Voltou acompanhado de um homem baixo e atarracado, vestido com um terno escuro um pouco grande demais para seu corpo. Reconheci-o imediatamente. Jerônimo Maia, o tabelião da cidade. "Bom dia, dona Renata", ele cumprimentou, sem jeito, retirando o chapéu molhado. "Desculpe a intromissão tão cedo, mas o doutor Geraldo me pediu para trazer estes documentos hoje sem falta." Olhei confusa para Geraldo, que mantinha uma expressão neutra. "Que documentos?" "São apenas alguns papéis para assegurar nosso futuro, meu amor", Geraldo respondeu, pegando o envelope que o tabelião estendia.
Lembra que te falei sobre algumas propriedades que estavam à venda por um preço muito bom? Não lembrava de nada assim, mas assenti, não querendo contradizê-lo na frente do Sr. Jerônimo. O leilão será hoje ao meio-dia, continuou Geraldo, abrindo o envelope e retirando um maço de documentos. Estas são as procurações que me autorizam a dar os lances em seu nome, já que não poderá estar presente. O tabelião pigarreou, visivelmente desconfortável. Bem, se a senhora puder assinar aqui, e aqui, e aqui também. Assinei onde ele indicava, ainda sem entender exatamente o que estava acontecendo. Geraldo observava tudo com um ar de satisfação contida, que só aumentava minha curiosidade. Assim que o Sr. Jerônimo saiu, perguntei: que história é essa de leilão, Geraldo? Que propriedades são essas? Ele sentou-se ao meu lado, pegando minhas mãos entre as suas. Seus olhos verdes, agora brilhantes de uma emoção intensa, fixaram-se nos meus. Renata, você confia em mim? Confio, você sabe que sim, mas... Então confie quando digo que hoje é o dia em que tudo se resolve. Hoje é o dia em que seu pai finalmente vai entender o que significa perder tudo o que importa. Um arrepio percorreu minha espinha. Geraldo, o que você vai fazer? Justiça, meu amor. Apenas justiça. Ele se levantou, pegou seu paletó e chapéu e saiu para a chuva antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Passei a manhã em estado de ansiedade, incapaz de me concentrar nas malas que deveria estar arrumando. Por volta das 2 da tarde, não aguentando mais a espera, vesti minha capa de chuva e caminhei até o centro da cidade. As ruas estavam quase desertas devido ao temporal que agora caía com força. Instintivamente, meus passos me levaram até a Praça da Matriz. De longe, avistei um pequeno grupo de homens reunidos sob a proteção do alpendre do cartório de notas e registros. Aproximei-me discretamente, ficando à distância, parcialmente escondida pela chuva que formava uma cortina entre nós. Reconheci Geraldo entre eles, ao lado do delegado Osvaldo e de um homem alto e magro que eu não conhecia. Parecia uma reunião formal. Papéis eram assinados, mãos eram apertadas. E então, no momento exato em que me preparava para me aproximar, vi meu pai vindo pela rua oposta, cambaleando sob a chuva, encharcado e visivelmente embriagado. Congelei no lugar, o coração disparando no peito. Era a primeira vez que o via desde aquela noite terrível. Papai chegou até o grupo, gritando palavras que a chuva impedia de ouvir claramente. Gesticulava freneticamente, apontando para os papéis, para Geraldo, para o delegado. O homem desconhecido, que depois descobri ser um oficial de justiça vindo de Belo Horizonte, estendeu um documento que papai rasgou com fúria. O que aconteceu a seguir ficou gravado na minha memória como se fosse ontem. Vi Geraldo se aproximar de papai, ficando cara a cara com ele. Apesar da distância e da chuva, consegui ler seus lábios quando ele disse, pausada e claramente: você me tirou um filho. Eu tirei sua terra, seu nome e seu futuro. Agora você pode morrer, em vida. Foi nesse momento que entendi tudo. O leilão, as procurações, os documentos, a fazenda que papai havia hipotecado, o último bem que lhe restava, herança dos meus avós, estava sendo vendida em leilão judicial por causa das dívidas, e Geraldo a havia arrematado, em meu nome. Vi papai cambalear para trás como se tivesse recebido um golpe físico. Vi seu rosto contorcer-se em uma máscara de ódio e desespero. Por um segundo terrível, pensei que ele atacaria Geraldo ali mesmo. Em vez disso, caiu de joelhos na calçada molhada, as mãos cobrindo o rosto, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Aquela imagem, meu pai, o homem que tanto temi, reduzido a uma figura patética chorando na chuva, despertou em mim sentimentos contraditórios. Uma parte de mim sentiu uma satisfação sombria, pensando: é isso que você merece. É assim que eu me senti naquela noite. Outra parte sentiu apenas um vazio imenso, um cansaço profundo de todo aquele ciclo de dor e vingança. Voltei para casa antes que qualquer um deles pudesse me ver.
Quando Geraldo retornou, horas mais tarde, estava calmo, quase sereno. Colocou sobre a mesa da sala um envelope grande. Está feito, disse simplesmente. A Fazenda Bom Retiro agora está no seu nome, Renata. Você pode fazer o que quiser com ela. Vendê-la, alugá-la ou simplesmente deixá-la abandonada para que as ervas daninhas cubram tudo, assim como seu pai tentou fazer com suas esperanças e sonhos. Olhei para o envelope, depois para Geraldo. E o que aconteceu com meu pai? O delegado o levou para casa, ou o que restou dela. Sua mãe não quis recebê-lo, então o deixaram na bodega do Juvenal. É tudo o que ele merece. Acabar seus dias afogado em cachaça, sem terra, sem família, sem respeito. Um homem morto em vida. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas não sabia dizer se eram de alívio, tristeza ou simplesmente exaustão emocional. Isso vai nos trazer nosso filho de volta, Geraldo? Ele hesitou pela primeira vez. Não, meu amor, nada trará nosso filho de volta. Mas agora podemos seguir em frente sabendo que foi feita justiça. Naquela noite, deitada ao lado de Geraldo na cama estreita que compartilhávamos, refleti sobre tudo o que havia acontecido. A vingança estava completa. Papai havia perdido tudo: a venda, a casa, a fazenda, a família, a dignidade. Geraldo havia cumprido sua promessa: uma demolição completa, não um ato de paixão, mas uma destruição fria e calculada. Mas o berço continuava vazio. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Sentei-me com Geraldo no café da manhã e coloquei o envelope com a escritura da fazenda entre nós. Quero vender a fazenda, anunciei. E quero usar o dinheiro para estudar enfermagem, para construir algo positivo da tragédia que vivemos. Não quero nada que venha das mãos do meu pai, nem mesmo como vingança. Geraldo me olhou longamente, como se visse algo novo em mim. Finalmente assentiu. Se é isso que você quer, então é o que faremos. Tem mais, continuei, surpreendendo a mim mesma com minha determinação. Quero que você venha comigo para Juiz de Fora. Não para continuar essa vingança, mas para recomeçarmos juntos, para construirmos algo novo, longe daqui, longe dessas lembranças. Vi um conflito nos olhos dele. A vingança havia sido seu foco, sua obsessão desde a tragédia. Agora que estava completa, o que restava? Você ainda me ama, Geraldo? Perguntei suavemente. Não o médico que se tornou vingador, mas o homem que conheci ajudando a trazer vidas ao mundo? Aquele homem ainda existe? Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Existe, Renata. Enterrado sob muita raiva e dor, mas existe. E sim, eu te amo. Mais do que tudo. Então vamos embora daqui. Vamos nos casar como havíamos planejado. Vamos para Juiz de Fora ou para qualquer outro lugar onde possamos começar de novo. Onde o passado não nos defina. 3 dias depois, numa cerimônia simples na igreja matriz, com apenas mamãe, Hortência e tia Zenaida como testemunhas, tornei-me oficialmente Renata Monteira Schmidt. No dia seguinte, partimos no primeiro trem para Juiz de Fora, deixando para trás Diamantina e todas as suas dolorosas lembranças. Nunca mais vi meu pai. Anos depois, soube por uma carta de mamãe que ele havia morrido sozinho, vítima de uma cirrose hepática avançada. Não senti alegria com a notícia, tampouco tristeza. Apenas a certeza de que um ciclo havia se fechado definitivamente. O berço que ficou vazio naquela noite terrível de setembro nunca foi preenchido no sentido literal. Geraldo e eu nunca tivemos outros filhos. As complicações daquele parto traumático me deixaram incapaz de engravidar novamente. Mas preenchemos esse vazio de outras formas, com amor renovado, com dedicação à cura e, principalmente, com as centenas de vidas que ajudei a trazer ao mundo ao longo de minha carreira como enfermeira parteira. Cada bebê que recebi em minhas mãos, cada mãe que confortei, cada família que ajudei a formar, foi uma forma de honrar aquele filho que não pude conhecer. E de provar que, mesmo do vazio mais profundo, pode nascer um propósito. Aqui em Lavras, onde vivo há mais de 30 anos,
As manhãs são particularmente especiais. O café fresquinho na xícara, o aroma das dálias que cultivo no jardim e o silêncio acolhedor da casa que Geraldo e eu construímos com tanto amor. Ele se foi faz 5 anos, um infarto fulminante enquanto atendia um paciente. Partiu como viveu após nosso recomeço, salvando vidas. Nossa jornada de Diamantina a Lavras foi longa, mas necessária. Juiz de Fora foi nossa primeira parada, onde finalmente realizei meu sonho de me formar enfermeira. Geraldo conseguiu uma posição no hospital universitário e juntos construímos uma reputação sólida na área da saúde. Foram anos de aprendizado intenso, não apenas profissional, mas também emocional. Aprendemos a conviver com o luto do filho que nunca conhecemos, transformando aquela dor em propósito. Em 1977, já formada e especializada em obstetrícia, recebi um convite para trabalhar no Hospital Santa Luzia, aqui em Lavras. Geraldo, sempre meu maior apoiador, não hesitou em vir comigo. Onde você estiver, é lá que construiremos nosso lar, ele disse, embalando nossos poucos pertences para mais uma mudança. Lavras nos recebeu de braços abertos. Uma cidade menor que Juiz de Fora, mas vibrante, com sua universidade e pessoas acolhedoras. Compramos uma casinha simples perto do hospital, com um quintal grande onde Geraldo plantou um pé de jabuticaba. Para que tenhamos raízes, ele explicou, e eu entendi a metáfora de imediato. Estávamos finalmente prontos para nos fixar, para pertencer a um lugar. O trabalho no hospital preencheu minha vida de maneiras que nunca imaginei possível. Cada plantão, cada nascimento que acompanhei era uma pequena cura para a ferida antiga que ainda carregava. Lembro-me especialmente de Marilda, uma jovem mãe de primeira viagem que chegou ao hospital em trabalho de parto prematuro, apavorada. Segurei sua mão durante horas, orientando sua respiração, massageando suas costas, sussurrando palavras de encorajamento. "Eu não vou conseguir, Dona Renata", ela dizia entre lágrimas. "Tenho medo de perder meu bebê." "Você vai conseguir", respondi com uma certeza que vinha das profundezas da minha própria experiência. "E eu estarei aqui. Não vou sair do seu lado nem por um segundo." Quando o pequeno Davi finalmente veio ao mundo, com um choro forte que ecoou pela sala de parto, senti algo se curando dentro de mim. Coloquei-o nos braços trêmulos da mãe e, por um instante, vi refletido naquela cena todo o propósito da minha existência. O berço vazio em minha vida estava sendo preenchido, não com um único bebê, mas com centenas deles que ajudei a chegar ao mundo em segurança. Em 1985, Geraldo e eu demos um passo ousado. Abrimos nossa própria clínica de obstetrícia e pediatria, um espaço acolhedor, diferente do ambiente hospitalar tradicional, onde as gestantes se sentissem verdadeiramente cuidadas. A clínica nascer bem rapidamente se tornou referência na região. Oferecíamos atendimento humanizado quando isso ainda não era moda, simplesmente porque acreditávamos que trazer uma vida ao mundo era um momento sagrado que merecia todo o respeito e carinho possíveis. Nos 40 anos em que trabalhei como enfermeira obstétrica, ajudei a trazer mais de 1.000 crianças ao mundo. Cada uma delas carrega um pedacinho do meu coração. Algumas, hoje adultas com seus próprios filhos, ainda me procuram para agradecer ou pedir conselhos. Nada me enche mais de alegria do que ouvir: "Dona Renata, a senhora ajudou minha mãe quando eu nasci, e agora quero que esteja comigo para o nascimento do meu bebê." Geraldo e eu nunca tivemos outros filhos biológicos, é verdade. As cicatrizes daquele parto traumático tornaram isso impossível. Mas adotamos, em nossos corações, cada família que atendemos. Tornamo-nos padrinhos de dezenas de crianças, construindo uma família expandida que enche nossa casa nas festas de fim de ano e aniversários. A única sombra em nossa felicidade eram as notícias ocasionais de Diamantina. Mamãe veio morar conosco por um tempo, quando Hortência se casou em 1980. Trouxe consigo histórias da cidade, algumas doces, outras amargas. Soube que a casa onde cresci havia sido demolida para dar lugar a uma pequena pousada.
A Fazenda Bom Retiro, que vendemos, tornara-se uma área de preservação ambiental, uma transformação que me deu um estranho senso de paz. As sementes do mal haviam dado lugar a algo benéfico para todos. Quando Geraldo faleceu, inesperadamente, pensei que não suportaria. 50 anos juntos, construindo uma vida, curando feridas, fazendo a diferença na vida de tantas famílias. Como seguir sem metade de mim? Foi a terapia ocupacional que me salvou. Comecei a dar aulas para jovens enfermeiras no posto de saúde comunitário. Compartilhar meus conhecimentos, minhas experiências, meu amor pela profissão tornou-se minha forma de manter vivo tudo o que construímos juntos. Hoje, aos 74 anos, encontro paz nas pequenas coisas. Meu jardim de dálias, que Geraldo adorava. Os encontros semanais com minhas ex-pacientes no grupo de tricô. As aulas que ainda ministro às quintas-feiras. Os álbuns de fotos que guardo com carinho, não da minha infância ou juventude, essas deixei para trás, mas das nossas 4 décadas em Lavras, dos bebês que ajudamos a trazer ao mundo, das famílias que acolhemos. Às vezes, em noites silenciosas, olho para o céu estrelado de Minas e penso no meu filho que não conheci. Imagino como seria, que homem teria se tornado. Não é mais uma dor lancinante, apenas uma melancolia suave, como uma música distante. E sinto, de alguma forma inexplicável, que ele está orgulhoso da mulher que me tornei, das escolhas que fiz, das vidas que toquei. O berço que ficou vazio naquela noite terrível acabou sendo preenchido não por um único filho, mas por um propósito maior: trazer vida e esperança onde antes havia dor. E isso, meus queridos, é o maior milagre que pude vivenciar. Meus queridos, quando olho para o caminho que percorri, vejo claramente que a dor nos ensina o que nenhuma faculdade jamais poderia. Aquele berço vazio me ensinou que nossos maiores vazios podem se transformar em espaços onde cultivamos nossos maiores dons. Se você está passando por um momento onde a perda parece ter engolido tudo, saiba que não estou aqui apenas como uma senhora de cabelos brancos contando história antiga. Estou aqui como alguém que viveu o pior pesadelo e ainda assim encontrou motivo para acordar na manhã seguinte. E na próxima. E em todas que vieram depois. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando perdi meu filho, achei que minha vida tinha acabado aos 18 anos. Quando perdi Geraldo, temi que não conseguiria continuar aos 69. Mas aqui estou, aos 74, ainda encontrando propósito nas manhãs de Lavras. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. As mãos que vocês veem, já enrugadas e com manchas da idade, são as mesmas que seguraram 1000 bebês nascendo, que enxugaram 1000 lágrimas de mães apavoradas, que aplaudiram quando jovens enfermeiras realizaram seu primeiro parto sozinhas. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. O berço vazio nunca deixou de existir no quarto dos fundos da minha memória. Ele está lá, junto com o rosto que nunca vi, o choro que nunca ouvi, mas aprendi a visitá-lo sem me perder lá dentro. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me afogado no ódio que Geraldo cultivou nos primeiros anos. Poderia ter me tornado amarga, vingativa. Em vez disso, escolhi as mãos que curam, a voz que acalma, o coração que acolhe. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Cada mulher que ajudei a dar à luz em segurança foi uma pequena vitória contra a violência que tentou me definir. Então, meus queridos, se esta história tocou seu coração, não é só pelo drama de uma velhinha que sofreu, mas pelo que ela fez com esse sofrimento. Se você está enfrentando seu próprio berço vazio, seja um sonho que não se realizou, um amor que partiu, uma perda irreparável, lembre-se que a dor pode ser transformada em propósito. Faça-me um favor especial. Clique agora em inscrever-se e ative aquele sininho. Mas não faça isso por mim.
Faça por aquela pessoa que você conhece que precisa ouvir que é possível sobreviver ao pior dia da sua vida. E antes de ir, deixe nos comentários uma única palavra: recomeço. Essa palavra foi meu remédio mais poderoso e talvez seja o seu também. Faça isso, agora. Não espere nem mais um minuto. A vida, meus queridos, é como um parto difícil. Dói demais enquanto acontece, mas quando finalmente seguramos nos braços o que veio depois da dor, descobrimos que valeu cada lágrima derramada.